E aí, professor, tudo bem? Meu nome é Lucas Haru, sou do quinto período e eu fiquei com a parte aí da monitorização da glicemia durante a insulinização. Nós temos dois tipos básicos de insulinização, que é a basal e a prandial. A basal, ela tenta imitar o fisiológico, que é a taxa basal, aquela mínima durante todo o dia que nosso organismo precisa de insulina ali para ficar controlando o nível de glicose no sangue. E a prandial, que é aquela que a gente administra antes das refeições para evitar os picos de insulina exacerbados, aqueles que são patológicos, que fogem do padrão fisiológico nos pacientes. Na insulinização basal, a gente procura utilizar insulinas longas. O que é isso? São insulinas que têm um período de meia-vida longo, aquela que vai manter a taxa ali constante ali basal durante todo o dia. E a prandial, ela tem como característica, né, a utilização de insulinas curtas ou ultra curtas, que é aquelas que impedem esse pico exacerbado. Elas têm um tempo de meia-vida menor e também demoram menos tempo para entrar em ação no nosso organismo. Como a gente sabe, né, os padrões aí fisiológicos para um paciente saudável, a gente tem que almejar isso aí no nosso paciente que está sendo insulinizado, que é uma taxa de glicose no sangue abaixo de 130 antes da refeição e após 2 horas da refeição no máximo aí 160. Lembrando também que esse incremento aí de transição de pré-refeição e pós-refeição, ele não pode extrapolar essa margem de 30 a 40 miligramas por decilitro de glicose. Ou seja, se isso aí estiver dando problema, a gente vai ter que ajustar as doses lá de insulina, de acordo com a nossa referência bibliográfica. Então, a monitorização anual, ela é feita todo dia. O paciente vai lá com o aparelho dele de medir a glicose capilar, fura o dedinho lá, vai aparecer lá o valor. Lembrando que ele tem que fazer a coleta antes de administrar a insulina rápida, ou seja, antes dele aplicar na hora da refeição, ele vai lá, mede, depois ele aplica. Se essa insulina estiver dentro do padrão, ok. De qualquer forma, ele vai anotar. 2 horas após a refeição, todas as refeições, lembrando que é antes a refeição e antes de aplicar, você tem que coletar. E depois de aplicar, 2 horas depois, você tem que ir lá medir para ver se aquela insulina pós-prandial que você aplicou de ação ultra rápida está fazendo efeito. A pré-prandial, caso dê alterada, você tem que lembrar também que você tem que mexer lá, ajustar a dose, é a insulina basal, né? A de ação longa. E às 3 horas da manhã, esse paciente também vai ter que colher essa informação e ele vai ter que fazer isso a cada 7 a 14 dias, ou seja, de 7 a 14 dias ele vai ter que ter essa monitoração anotada e ele vai ter que ter esse trabalho de antes de alguma refeição ir lá colher e depois de 2 horas da refeição ir lá colher e além disso 3 horas da manhã ele vai ter que ir lá colher e anotar essa informação. Como nós vivemos num mundo muito moderno, né? Já lançaram um aparelhinho que faz isso automaticamente para a gente, ou seja, dá mais conforto para o paciente, dá menos trabalho para ele. É um aparelhinho que se chama Libre, ele é instalado normalmente aqui no antebraço, na face lateral do antebraço, do braço, perdão. E ele fica ali medindo os níveis de glicose sérico durante todo o dia. Ou seja, o paciente não vai ter que se furar várias vezes, ele vai se furar uma vez e vai deixar lá o, o aparelho instalado nele. Esse aparelhinho vai fazer todo esse trabalho por ele. Lembrando que nem todo paciente vai ter adesão a isso, porque isso envolve custos, porém é uma alternativa muito relevante aí para a gente ter uma maior confiabilidade nos dados e também uma maior comodidade para o paciente. É isso aí, professor. Minhas fontes de referência, eu usei o material que já tinha do senhor e minha maior referência aí das imagens foi o Sanaflix.
Muito obrigado. Até logo.